E aí pessoal do Investidor Rico, aqui é Juan Freitas, criador do canal. Você está querendo começar a investir, mas não sabe por onde você vai começar? Então esse vídeo aqui, ele é para você, fica ligado. Hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas para você começar a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Prepare-se para você aprender tudo o que você precisa saber antes de realmente começar a dar os seus primeiros passos. Muitas pessoas elas têm o desejo de começar a investir, mas muitas vezes acabam ficando intimidadas pelo processo. Infelizmente, você investir não é tão complicado quanto parece. Desde o seu primeiro investimento até começar a sua diversificação, eu estarei te ajudando na escolha do investimento certo para você. E apresentando todas as informações que você vai precisar para então você começar a sua jornada de investimentos com confiança. Então, sente-se confortavelmente e vamos começar. Primeiro, eu quero que você entenda qual é os benefícios de você começar a investir. Os investimentos é uma maneira inteligente de fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto que o dinheiro que você guarda na poupança não sofre grandes alterações ao longo do tempo e até pode chegar a perder valor, os investimentos eles oferecem a possibilidade de que você consiga retornos maiores e assim fazer o seu patrimônio crescer. Pense que o seu patrimônio pode ajudar você a proteger o seu dinheiro contra a inflação. Investir em diferentes tipos de ativos é uma estratégia recomendada para que você diversifique o seu portfólio de investimentos e, consequentemente, você venha a minimizar o risco de você ter uma perda financeira. Os investimentos, eles também podem acabar oferecendo alguns benefícios fiscais. E isso, óbvio, vai depender do tipo de investimento que você vai escolher. É importante que você se lembre que investir envolve certos riscos e você precisa estar atento e aceitar esses riscos na hora de investir. Então, pesquisar e entender os tipos de investimentos disponíveis no mercado é crucial para você tomar uma decisão informada de onde seria o melhor lugar para você investir o seu dinheiro. No entanto, com a orientação certa, você pode encontrar as melhores opções de investimento dentro do mercado que se adequem ao teu perfil de risco e que estejam dentro da estratégia e dos seus objetivos de longo prazo. Antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você precisa primeiro saber qual é o teu perfil de investidor. Aqui nós podemos destacar três categorias principais, que é o investidor conservador, o investidor moderado e o investidor arrojado. Cada perfil desse, ele tem as suas características específicas e também o seu nível de tolerância ao risco. Quando você conhece o seu perfil de investimento, fica mais claro para você escolher qual é o perfil, qual é o tipo de investimento adequado para o seu perfil de investidor. Também chamado de suitability, o perfil de investidor é uma espécie de análise que ela visa identificar as suas preferências e expectativas com relação aos riscos nos investimentos. Ao responder perguntas básicas como qual a sua tolerância ao risco, por quanto tempo que você deseja investir, o que você sentiria se você visse as ações da sua empresa caindo, é possível apontar qual é o seu perfil de investidor. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada perfil para que assim você possa já ter uma noção de onde você vai se enquadrar quando você for fazer essa análise. Primeiro, vamos falar sobre o perfil conservador. Quem tem esse tipo de perfil dá muito mais preferência por investimentos que prezem pela segurança. Ou seja, essa pessoa ela prefere investir o seu dinheiro em opções que tenham o menor risco. Essa abordagem ela acaba influenciando os objetivos desses investidores, já que geralmente eles estão focados em ter uma rentabilidade atrelada com a segurança e assim preservar o seu patrimônio. Para esse tipo de perfil, é recomendado que você invista 90% de sua carteira em títulos pós-fixados e 10% da sua carteira em títulos que estejam atrelados à inflação. Vamos conhecer alguns exemplos de investimentos para esse tipo de perfil de investimento. Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto, eles são emitidos pelo governo federal. Como esses títulos eles contam com a garantia do governo federal, então, na visão do mercado, esse é o título que tem maior segurança e são tidas como as aplicações mais seguras do mercado. É por causa dessa segurança e da facilidade de investir que a maioria dos investidores que estão começando, eles optam por começar investindo pelo Tesouro Direto.
CDB. Os CDBs, eles são um dos principais investimentos para quem tem o perfil conservador. A sigla CDB, ela significa Certificado de Depósito Bancário. É um título que é emitido por bancos que tem a finalidade de captar recursos do mercado com investidores para financiar suas atividades, como, por exemplo, empréstimos para clientes e etc. Também temos a LCI e a LCA. A LCI são as letras do crédito imobiliário e a LCA são as letras de crédito do agronegócio, que são opções muito boas para investidores conservadores. Assim como os CDBs, as LCIs e a LCA também são emitidas por bancos e contam com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. As letras, elas funcionam similar ao CDB. Nelas, a maior diferença é que esse recurso ele deve ser obrigatoriamente investido nos setores aos quais eles foram captados. Falamos agora sobre alguns investimentos indicados para quem está começando a investir. Vamos agora passar para o perfil moderado e mostrar alguns investimentos que fazem parte e que se conectam com a estratégia desse perfil de investidor. O perfil moderado, ele é um perfil que incorpora tanto as características da pessoa, do investidor que prefere segurança, como do investidor que tem um comportamento mais arrojado. Funciona como um meio termo entre quem é muito conservador e aquele que tende a arriscar mais. O investidor moderado, ele é uma pessoa que ainda mantém um forte interesse pela segurança, mas também ele está disposto a abrir às vezes mão dela para que ele possa obter retornos melhores com outras opções de investimento que existem no mercado. Isso significa que alguém moderado pode, eventualmente, investir em algo mais arriscado do que investidores que têm o perfil conservador. Em muitos casos, normalmente, quem se enquadra nesse perfil tem um pouco mais de conhecimento sobre o mercado e os investimentos e está naquele processo de fazer o patrimônio crescer. Para esse perfil de investidor, separei alguns exemplos. Primeiro, eu vou começar falando sobre as debêntures. Como quem tem esse perfil está disposto a correr um pouco mais de risco em busca de uma rentabilidade maior, investir em debêntures pode ser uma opção interessante para esse investidor. As debêntures são títulos de crédito privado que as empresas emitem para captar dinheiro do mercado de forma mais barata. A rentabilidade pode tanto ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Ao escolher o título, é importante que você veja o histórico e a situação do empreendimento. É importante que você veja se esse empreendimento ele já emitiu debêntures antes. E se caso ele tenha feito essa emissão de debêntures, observe se ele cumpriu os prazos e cumpriu com todos os termos que tinha dentro do contrato da debênture. Afinal, se você investe em uma empresa que está com dificuldades financeiras, o risco de você ter um calote é muito maior. Ações. As ações, a renda variável, ela pode fazer parte da carteira de um investidor com perfil moderado. Entre as opções disponíveis hoje, o investimento em ações ele ganha destaque. Nesse caso, o investidor ele adquire uma parte do capital social dessa empresa. Em contrapartida, ele passa a ter direito nos resultados dela. Então aqui a rentabilidade ela pode ser obtida de duas formas. A primeira, ela acontece pela valorização dos papéis, o que acontece quando você vende por um preço mais alto do que o valor de compra, e a outra é pela distribuição de proventos, sendo esses os dividendos. Na hora de montar uma carteira de ações, há como você fazer uma seleção de setores específicos de acordo com o fundamento, ou também você pode usar critérios adicionais para poder classificar quais as melhores ações que você deve investir. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles funcionam como condomínios financeiros. Os investidores, eles adquirem cotas desses fundos e então passam a ter direito a um percentual do resultado. Aqui é importante entender que a decisão de alocação dos recursos do capital fica a critério do gestor desse fundo, que segue uma estratégia determinada. Existem alguns fundos imobiliários e eu vou explicar um pouco sobre eles agora. Os fundos imobiliários de tijolos, eles investem em imóveis físicos, como shoppings e lajes corporativas, e fundos de papel que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário.
e os fundos de fundos que adquirem cotas de outros fundos imobiliários. Um dos diferenciais dessa modalidade de investimento é que esses fundos eles podem pagar dividendos mensais proporcional à quantidade de cota que cada investidor tem. Com isso, ele pode integrar uma carteira moderada de quem busca um recebimento de uma renda passiva. Agora vamos falar do perfil arrojado. É um perfil que ele está mais aberto a correr riscos. Isso quer dizer que esse tipo de investidor ele está mais aberto a investir na bolsa de valores e normalmente ele está mais experiente para entender a dinâmica do mercado. Aqui, quem é arrojado costuma ser experiente e normalmente não se abala com as perdas que eventualmente acontecem, porque ele entende que uma certa exposição ao risco pode ser recompensada com melhores retornos no final. É importante lembrar que, apesar das perdas que podem acontecer nesse tipo de perfil, isso jamais quer dizer que ele investe sem nenhum tipo de estratégia. Pelo contrário, essa pessoa normalmente ela entende do mercado e também ela tem uma visão estratégica para aproveitar as pequenas janelas de oportunidade que o mercado às vezes proporciona. Além disso, também vale destacar que quem é arrojado também pode ter uma parcela menor da sua carteira investido em aplicações mais seguras e conservadoras, como uma forma de manter uma reserva financeira de emergência em caso de necessidade. Agora, o próximo passo para você realmente começar a investir, você precisa definir qual que é o teu objetivo como investidor. Na hora de definir o teu objetivo nos investimentos, se faça perguntas como: você está investindo para aposentadoria? Ou esse investimento você tem o objetivo de comprar o seu imóvel? Ou talvez você seja casado e esteja planejando fazer aquela viagem internacional com a sua família. Porque você ter clareza sobre os seus objetivos vão te orientar na hora de você escolher o melhor investimento e estabelecer um plano para que você alcance essa meta. Como já vimos, existem muitas opções de investimentos disponíveis no mercado, títulos, criptomoedas, fundos imobiliários e ações. É importante que você entenda sobre cada um deles e você se informe. Passe a entender qual é o risco e o retorno de cada um deles. E assim você possa fazer escolhas mais conscientes de acordo com o seu objetivo. Se você está achando que esse vídeo tem muita informação, calma. Vou falar novamente um pouco sobre cada um dos investimentos. Aqui é legal que você pegue papel e caneta e que você note algumas informações para então você fixar esse conteúdo melhor na sua mente e que você aprenda um pouco sobre cada um dos investimentos. Ações. Os investimentos em ações hoje é uma das opções mais populares entre os investidores. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna um acionista. Isso te dá a chance de você lucrar com o crescimento dessa empresa ao longo do tempo. No entanto, essas ações, elas também podem ser voláteis e também podem acarretar risco. Por isso, se tratando do mercado de ações, é essencial que você faça uma análise detalhada antes de investir o seu dinheiro nesse mercado. Uma outra opção muito interessante são os títulos, que representa dívidas emitidas por empresas ou governos. Ao investir em títulos, você empresta o seu dinheiro e recebe uns juros em troca. Essa modalidade é considerada muito mais segura quando a gente compara com as ações, pois apresenta um menor risco de perdas significativas. Aqui eu destaco que você precisa ter atenção aos prazos, à taxa de juros, prazo de vencimento, para que você escolha os títulos que estão de acordo com a sua estratégia de investimento. Os fundos imobiliários também são uma alternativa atrativa nesse mercado. Nesse caso, você investe em um grupo de imóveis e se torna um cotista desse fundo. Os rendimentos eles são provenientes ou da venda de imóvel ou dos aluguéis. E também ele dá a oportunidade de investir o teu capital em diferentes propriedades e conseguir uma diversificação. Conheça o mercado imobiliário e analise a rentabilidade e a gestão do fundo antes de você investir o seu dinheiro. Outra modalidade de investimento que vem ganhando destaque ao longo dos anos hoje são as criptomoedas. O Bitcoin, Ethereum, entre outras, oferecem a possibilidade de um retorno estratosférico em um mercado que se expande rapidamente. Porém, contudo, todavia, entretanto, aqui é fundamental que você entenda sobre esse mercado. Que você entenda que esse mercado é um mercado extremamente volátil, bem como as regulamentações e os riscos de você investir em criptomoedas. Em suma, existem diversas opções de investimento, cada uma delas vai ter uma característica própria e os riscos próprios de cada. Então é essencial que você estude, que você pesquise cada tipo de investimento, os seus prós e contras antes de você tomar qualquer decisão. Conhecendo um pouco sobre os investimentos,
Agora, se você está começando, você tem que começar pelo básico, começar pelo feijão com arroz, que seria você começar com investimentos de baixo risco. Quem está começando no mercado de investimento, é importante que ela tenha uma abordagem cautelosa. Optar por investir em títulos de baixo risco, como Tesouro Direto, CDB, ou quem sabe também um fundo de renda fixa, é altamente recomendável porque essas opções elas vão te proporcionar um retorno mais estável. E também elas são menos suscetíveis às oscilações do mercado. Ao obter confiança e o conhecimento nesses investimentos que são tidos como mais seguros, é possível você começar a diversificar sua carteira e também, obviamente, começar a explorar outras opções de investimento. A diversificação ela é uma estratégia inteligente para você diminuir os riscos da sua carteira global de investimento. E pode ser feito pela alocação de ativos em diferentes classes, como ações, fundos imobiliários, CDBs, debêntures, ou até mesmo também as criptomoedas. Quando você tem um conhecimento sólido sobre diferentes classes de ativos, isso vai te proporcionar uma confiança para que você tome e escolha as melhores opções de investimento. Portanto, o aprendizado contínuo e a busca constante por informações são cruciais para você alcançar o sucesso e maximizar o seu potencial nos investimentos. Aqui, quero deixar claro de novo, antes de você começar a investir, você precisa ter a sua reserva de emergência. Mas agora você pode estar se perguntando, Juan, qual que é o valor da minha reserva de emergência? Segundo alguns especialistas, alguns gurus, normalmente esse valor da reserva de emergência, ele fica mais ou menos em torno de 6 vezes o valor mensal dos seus gastos. Então, vamos supor que por mês você gasta R$ 1.500, então você precisa ter na sua reserva de emergência esse valor multiplicado por 6 vezes, que daria uma média de R$ 7.500, é o valor que você deveria ter na sua reserva de emergência caso os seus gastos mensais estejam na faixa de R$ 1.500. Essa reserva de emergência vai funcionar como um colchão financeiro nesses momentos de crise ou que alguma situação inesperada possa acontecer na sua vida. Você já começou a investir, deu os seus primeiros passos, já está um pouco mais experiente, já está um pouco mais maduro e você começa a entender um pouco mais como que funciona a dinâmica do mercado e quando você se sentir um pouco mais confiante, você começa então o processo de diversificação da sua carteira. Para alguns investidores iniciantes, diversificar uma carteira pode ser uma estratégia muito complexa e difícil para quem está começando. Mas na realidade é uma estratégia bastante simples. Se lembre que existem diferentes tipos de investimento, cada um com seus próprios riscos e retornos. Ao investir em uma variedade de opções, você acaba reduzindo o risco de perder tudo de uma só vez, caso o investimento não dê certo. Isso também significa que você tem a chance de gerar retornos maiores no longo prazo, pois você acaba aproveitando as oportunidades em várias áreas. A chave para você diversificar com sucesso é você estar informado sobre as diferentes opções de investimentos disponíveis, entender os riscos e benefícios de cada um deles, e, finalmente, fazer a distribuição desse dinheiro de maneira sensata. Essa estratégia de diversificar é uma forma de você proteger o seu patrimônio e aumentar as suas chances de ter sucesso como investidor. A diversificação, ela também permite que você se beneficie das diferentes características de cada classe de ativo, aproveitando as oportunidades de lucro que cada um pode oferecer. Dessa forma, mesmo que o investimento não se saia tão bem, os outros eles podem compensar, proporcionando uma maior rentabilidade para o teu patrimônio ao longo do tempo. E com isso a gente vai chegando no final do nosso vídeo. Se você chegou aqui, eu quero te dar os parabéns. Você teve coragem e decisão para dar o teu primeiro passo nessa nova direção. Se você gostou do conteúdo e das dicas compartilhadas aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, fica atento aos próximos vídeos. Eles serão repletos de estratégias inteligentes para que você crie sua riqueza com investimentos. Compartilhe esse conteúdo com aqueles que também vão trilhar esse caminho da liberdade financeira. Também eu quero agradecer a você, afinal, você é a razão pela qual eu estou aqui, comprometido em fornecer o melhor conteúdo possível. Lembre-se, o conhecimento aplicado de forma inteligente é com certeza o seu maior ativo. Até o próximo vídeo.